Olá, eu sou o Tiago Paulo, estou em Mafra para uma emissão especial da Mafra TV em parceria com a 21 TV, onde estamos a entrevistar todos os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Mafra. Ao meu lado tenho Nuno Carvalho, candidato do partido Chega à Câmara Municipal de Mafra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar, antes de falarmos das soluções, dos problemas. Quais são os principais problemas que o Chega vê aqui para o Concelho de Mafra? Antes de mais, obrigado pelo convite. Acho que é muito importante a vossa função para esclarecer as pessoas e para darem a espalhar as ideias de cada candidato e de cada partido, o que é que pretende fazer da nossa terra, porque todos certamente queremos o melhor, isso é indiscutível, temos maneiras diferentes de lá chegar. Bem, Mafra é um concelho em rápida expansão. Mafra cresceu muito nos últimos 10, 15 anos. Mafra começou a acolher muitas pessoas que vêm das zonas suburbanas que, por motivos de habitação, dos custos de habitação nas zonas mais perto de Lisboa, a própria questão das acessibilidades, o passo social com os valores que tem, começou a atrair muita gente que veio para cá. E isto veio trazer grandes problemas, muitos problemas estruturais, trânsito, o próprio aumento da habitação. Portanto, esses problemas foram importados dos centros urbanos para cá, o trânsito, o estacionamento, as escolas, as vagas nas escolas, a adaptação, porque muitas vezes são famílias que também constatei isso, porque eu fui advogado aqui na comarca e trabalhava em família menores e constatei que havia muitas pessoas que quando se divorciavam vinham para cá morar. E muitas vezes vinham da linha de Sintra, miúdos com 14 anos, que tinham aos amigos e que de repente vinham para Mafra e sentiam-se desajustados, completamente desajustados. E isto traz grandes problemas de segurança, traz grandes problemas de não integração, as pessoas não se integram bem porque vêm de outros meios completamente diferentes. Quer dizer, quem vem de Lisboa morar para Mafra, chega a Mafra e os cafés fecham às 8 da noite. Não tem um sítio... Não tem tanta vida noturna. E depois tem o contrário. Temos o centro da Ericeira, que é um centro dedicado ao turismo, com muito hotelaria, com muitas zonas de diversão noturna, que traz outros problemas acrescidos. Uma zona antiga, degradada em muitos sítios. Nós só pensamos na Ericeira nos prédios de luxo. Não, a Ericeira é a vila. É a zona com as casinhas pequeninas, dos pescadores, as casinhas que agora se encontram muito degradadas, estradas muito estreitas, carros em cima dos passeios, problemas de lixo, que toda a gente refere. A questão do lixo é muito importante aqui no concelho. É umas zonas a mais, outras zonas menos. Temos falta de passeios em muitas freguesias rurais, que as pessoas saem de casa e estão logo no centro da estrada, da via, e temos uma população também muito idosa, que está isolada. São os principais problemas. A saúde, obviamente, isso será incontornável. A saúde é uma questão que é incontornável no panorama político nacional, não só em Mafra. A fixação de médicos de família, e a própria existência de médicos de família. Falou aí de alguns problemas que o Chega considera aqui em Mafra serem problemas que afetam a vida de todos os habitantes aqui de Mafra. E falando aqui em algumas áreas específicas, falando na habitação. A habitação tem sido também muito falada e frisou isso também quando falou dos problemas. O que é que o Chega propõe para tentar fixar aqui as pessoas no concelho e para que essas mesmas pessoas não saiam aqui desta zona? Isso tem de ser várias frentes. Esse projeto tem de ser visto de várias frentes. Primeiro, num ponto de vista muito importante, que é a habitação. Se não tivermos habitação ou habitação a preços considerados mais acessíveis à população em geral, e aí nós temos de repensar o património que existe, temos de agilizar as licenças de construção, porque demora muito tempo. Construção e de comércio também não podemos esquecer disso. Os comerciantes queixam-se, ficam às vezes anos à espera de uma simples licença para um toldo, é impensável. Mas temos de agilizar e permitir tudo. Quando eu digo permitir, não é crescimento desmesurado, é um crescimento sustentado da habitação, permitir que haja mais construção sempre controlado, fazer uma bolsa de habitação municipal, onde se vai auscultar as necessidades e as ofertas e as necessidades, e perceber também que temos muito território e não há necessidade de estarmos todos condensados assim, no mesmo sítio. Os preços imobiliários, como nós sabemos, variam consoante a localização, e nós estamos a ter neste momento a Ericeira com muita habitação, o centro de Mafra com muita habitação a ser construída, e temos um território muito mais vasto. Este território mais vasto tem de ser aproveitado
com consciência, obviamente. Temos de fixar a população também noutro contexto, que é as famílias, é dar condições às famílias de virem. Temos de ter vagas nas creches, antes de tudo, vagas nas creches. Temos de oferecer mais saúde, temos de oferecer um melhor transporte urbano dentro do próprio concelho. Em relação às creches, o Chega propõe alargar o número de vagas nas creches, mais creches para as pessoas? Assim, como pode imaginar, isso é o nosso desejo. A questão é que isso não passa só por nós, também passa por uma questão orçamental. E não se estala os dedos e surgem creches. Demora, há que projetar, há que ter... Porque depois também tem outra questão. Tem de ser muito dinâmico. Se nós, neste momento, fazemos um estudo e vimos que há necessidade de uma creche aqui em Mafra, quando a creche estiver em pleno funcionamento, já há uma deslocalização das pessoas. É como as escolas. Depende também de... E nós temos de fazer um planeamento muito planeamento e ver qual é a melhor maneira, porque as medidas não podem ser tomadas no ar só porque interessa politicamente, porque interessa para a campanha. E agora, de repente, os outros partidos que estão no poder... eu digo os outros porque, na prática, temos 2 candidatos que estão no poder. Quer dizer, o atual Presidente da Câmara estava junto com o PSD há muitos anos e o atual candidato do PSD também. Portanto, a situação que nós temos também deriva daí. E agora, de repente, tudo pode aparecer feito e tudo se faz. As creches temos de atacar aí, porque as pessoas têm necessidade de ir trabalhar, que é outra questão, que é a falta de trabalho, de criação de empresas aqui. Temos de incentivar o crescimento das indústrias. E temos de criar capacidade, temos de ver onde é que há essa necessidade, incentivar também junto e promover junto a segurança social as AMAs. Também é uma questão que nós muitas vezes esquecemos. Temos uma taxa de desemprego, não é muito grande, mas ainda temos, e com este crescimento rápido, esses problemas vão-nos chegar. E é isso que nós temos. Eu acho que Mafra não se está a preparar ainda não percebeu que não tarda muito. O ritmo de crescimento de Mafra enquanto um todo, é muito grande. Temos freguesias rurais ou mais rurais como Alcaínça, que eram meia dúzia de casas e agora de repente estão a surgir prédios quase. Falou há pouco de um ponto que também liga aqui e faz a ponto com o que está a dizer neste momento, que é o trânsito. Sim. A questão do congestionamento. Sim. O que é que propõe o Chega para tentar aliviar esta pressão de mobilidade que se vem sentindo nos últimos anos, à entrada e à saída do concelho? Exatamente. Nós temos uma entrada nascente da autoestrada, que nos vai ajudar imenso, mas temos isto. Temos o problema não só dos acessos, mas do estacionamento. Isso é outra questão. São dois problemas. São 2 problemas muito grandes. Há uma necessidade muito grande de criar novos acessos ao centro da cidade. Quer dizer, a Ericeira tem acessos por vários lados, tudo bem, mas sempre aqui o centro de Mafra não. As portagens são pagas, portanto, os cidadãos ou entram por um lado ou por outro. A diferença ainda é bastante para o valor, para o número de quilómetros que se faz. Concorda com o fim das portagens aqui nesta É claro que eu zona? concordo, aliás, o Partido Chega concorda com a abolição das portagens no país inteiro, porque as autoestradas, numa primeira fase, foram construídas com o nosso dinheiro, dos nossos impostos, todos nós. Muitas delas são contratos, esses contratos são pagos e o cidadão tem direito a transitar nas portagens. Aqui, quer dizer, acho que ainda mais nesta situação, que estamos a falar de portagens em 7, 8 km de distância. Portanto, uma das soluções seria acabar com estas portagens? Acabar, pelo menos. Portanto, qualquer pessoa que venha da zona de Lisboa ou de Leiria, portanto, da A8, aqui, que venha da A8 ou que venha da A26, pode entrar ou num lado ou no outro. Isso vai desmultiplicar o acesso. Porque tudo neste momento entra em cima, quem vem da zona de Lisboa entra por cima e passa no centro histórico de Mafra, criando trânsito, e acaba muitas vezes para a grande zona populacional aqui, que é ali a zona da Quinta de Santa Bárbara, para poupar dinheiro, na prática. Para o estacionamento, esta situação do estacionamento. A primeira questão do estacionamento é que nós ouvimos os comerciantes muito, que é a questão dos parquímetros. Em Mafra os parquímetros começaram a surgir nos últimos anos. Os comerciantes têm de trabalhar e não têm onde deixar os carros, pagam os parquímetros. Os habitantes, muitas vezes também, temos habitantes que trabalham aqui, residem aqui. Há uma grande massa de população que trabalha por conta própria, portanto, aqui na zona, no local onde habita.
tem de se começar a planear novos parques de estacionamentos, novas formas de mobilidade interna, fomentar mais. Eu sei que o microclima que nós temos aqui não permite, obviamente, não permite a circulação a pé. A questão de circular a bicicletas, foram investidos largas centenas de euros em criação de ciclovias nos últimos anos, que entretanto tiraram-se passeios para criar ciclovias e vê-se passar na ciclovia uma pessoa de vez em quando, um ciclista de vez em quando. Temos uma grande percentagem da população que gosta de andar de bicicleta, como o seu desporto de eleição, mas não vemos as ciclovias a corresponder como devia. Portanto, as pessoas continuam a não usar as ciclovias. E nós temos de pensar, temos a Ericeira, que tem de se criar novos parques de estacionamentos na Ericeira, porque a Ericeira, durante o verão, principalmente, não tem maneira das pessoas se deslocarem à praia. Eu conheço pessoas que saem, muito trânsito, porque depois há uma via única. Não há alternativas. Aqui foi criada a Crima, uma maneira de contornar a passagem pelo centro da vila, mas sinceramente não percebo porquê. Acho que há muitas pessoas que ainda não perceberam que ela existe. Eu uso, eu faço todos os dias esse trajeto e vejo que muitas pessoas ainda continuam a vir pelo centro. Não percebo porquê, mas mesmo assim ainda é preciso criar novos acessos e divulgar, porque eu acho que o problema da Câmara de Mafra é que estes 45 anos criaram aquele bicho que a Câmara é uma empresa. Ou seja, a Câmara, o poder autárquico é o contacto direto com a população, é a expressão máxima da democracia. É a democracia popular. Os autarcas lidam com a população numa base diária. E nós aqui em Mafra perdemos isso. As juntas de freguesias são como se fossem pequenas filiais da Câmara. Eu não vejo mal nenhum. As juntas são eleitas para defender a população daquela localidade. E não é nada incomum essas juntas terem, por vezes, devido às especificidades, ideias diferentes do que é que se deve fazer. E a Câmara tem de aceitar isso, independentemente de ser do mesmo cor político ou partidário ou não. E nós chegamos a um ponto em que não. O que funciona aqui é um único bloco. E as pessoas afastaram-se. As pessoas precisam dar uma coisa numa junta de freguesia, telefonam para a Câmara, porque sabem que a junta não mandam um mail, tenho um problema, vou mandar um mail para a Câmara Municipal. Portanto, porque perderam. Quer aproximar Sim, isso o contacto com a população. muito importante. É muito importante porque nós trabalhamos para a população, nós estamos aqui para isso e se nós não sabemos o que se passa, não podemos fazer nada. Nós não podemos estar sentadinhos num gabinete aqui na vila e achar que governamos porque achamos que sim. Agora é giro fazer um parque desportivo num sítio qualquer, vamos fazê-lo. E a população quer? Ou a população terá essa prioridade? Não terá outras prioridades? Então vamos falar aqui noutras áreas. Falar aqui, por exemplo, na higienização, na limpeza urbana, que muitas mensagens têm chegado à Mafra TV e com algumas fotos de caixotes de lixo, com monos, com lixo acumulado. Quais são as principais propostas do Chega para tentar combater esta situação? Bem, primeiro temos que pensar que assuma uma empresa municipal, portanto, municipal que tem um acordo, portanto, que funciona. Tem um contrato? Tem um contrato, funciona, mas na prática não se vê o reflexo. Ou devia funcionar, aliás, não se vê o reflexo disso. Poucas recolhas, as recolhas deviam ser mais vezes ao dia, especialmente nos sítios mais pequenos, porque, mais pequenos, quando digo mais pequenos, estou a referir-me, por exemplo, não são os sítios mais pequenos, são os sítios onde há uma maior aglomeração de população. Se nós pensarmos, temos muitos sítios rurais, mas que depois têm uma vasta extensão territorial, mas que depois a população está congregada ali numa ilha, chamemos assim. É preciso haver um aumento da recolha do lixo, do número de vezes ao dia. É necessário uma maior fiscalização, porque eu acho que a própria gestão tem de ser revista. Não se pode aceitar que seja mais caro pagar as multas por incumprimento do que recolher o lixo. Quando uma multa porque não cumpre um contrato sai mais barato à empresa do que se calhar colocar mais uma carrinha de limpeza, de recolha de lixo, isto é impensável. Isto propicia
exatamente a não recolha de lixo, Portanto, de desleixos. Portanto, defende o maior número de pessoas a trabalharem nesta empresa? Não, defendo que se reestruture a maneira como esta empresa trabalha, porque às vezes não é questão Rever do o número contrato. de pessoas. Rever o contrato, obviamente, e não é questão, não é o número de pessoas, às vezes é a maneira como essas pessoas trabalham. É a dinâmica de funcionamento, é perceber o que é preciso fazer e depois aí aplicar no terreno. Não se pode pensar que o contrato que foi feito há alguns anos agora tem a mesma expressividade e ainda continua a ter a mesma maneira de aplicar no terreno, porque não é, nem pode ser assim. Às vezes é mesmo uma questão de gestão dos recursos e dos recursos humanos, não é preciso aumentar o quadro do pessoal. Se calhar é preciso repensar as viaturas que recolhem o lixo, é outro exemplo. Isto é a lógica dos autocarros, quer dizer, os autocarros grandes e os pequenos. Há sítios onde justifica mais os pequenos e sítios onde justifica os maiores. Aqui é a mesma coisa. Temos ruas estreitas, temos a questão noturna da Ericeira, que de manhã é um caso a nível de higiene, e tem de ser feita, tem de ser aumentado o número de viaturas que passam, mas tem de ser viaturas mais pequenas, para adaptar às estradas mais estreitas, às ruelas que infelizmente têm carros estacionados dos dois lados e tornam difícil o acesso. As carrinhas de recolha são pesados com várias toneladas, destrói a passagem constante de fachadas, faz surgir ranhuras em fachadas. Portanto, tudo isto tem de ser... rever essa organização. Tem de rever a organização, sim. E rever, como muito bem disse, a questão dos contratos, rever os contratos e ver se realmente aquela empresa está a cumprir o que está a cumprir. E mesmo que esteja a cumprir, isso não invalida que se reformule para adaptar à nova realidade. Que as coisas, como eu disse, não são estáticas. Nós não podemos pensar que se jala aos dedos e surge, mas temos de estar constantemente a ver o que é preciso mudar. Muito bem, falando aqui noutra área que é a saúde, que também é uma área muito importante para todos. A saúde em Portugal tem estado aqui com alguma polémica, alguma pressão também a nível nacional e também aqui em Mafra. O que é que o Chega propõe para que os cidadãos de Mafra consigam ter um melhor acesso à saúde? A Câmara Municipal de Mafra tem um programa de fixação de médicos, de médicos de clínica geral. Eu suponho que paga, quer dizer, há um concurso, não é? As pessoas apresentam candidatura, 400 euros mensais para alojamento, portanto, com participação em rendas, ou aquisição de casa, que é válido durante 24 meses. Esse programa já demonstrou que falhou. É preciso reestruturar esse programa, e aliás, eu acho que nós falamos muito em médicos. Eu compreendo que é a face do Serviço Nacional de Saúde, são os médicos. Mas também há necessidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Quando eu digo melhorar, não é que seja má, é preciso melhorar a oferta na questão da enfermagem, na questão dos administrativos, porque o centro de saúde não funciona só com médicos. Todos os profissionais de saúde são necessários. E às vezes há esse problema, é que às vezes não são os médicos, às vezes são os demais profissionais de saúde que há uma carência. E pretende fixar estes profissionais aqui no Conselho? Sim, obviamente. Primeiro é promover a proximidade do Conselho às áreas urbanas. Se nós conseguirmos... Vai-se sempre dar ao mesmo, que é, nós não podemos estar a atrair pessoas e depois não ter escolas para os filhos, não ter acessibilidades. As pessoas que... Não temos... A oferta cultural de Mafra, pode-se dizer que é grande. Não é, porque parece que é um grupinho que faz atividades, a Câmara organiza, mas o cidadão sabe no dia antes e tem 2 convites para ir buscar. É preciso ampliar a oferta cultural, porque as pessoas também querem, aliás, também há essa necessidade, não só de pão vive o homem, não é? E é preciso ampliar. Não temos um cinema, agora foram feitas obras aqui no auditório Beatriz Costa. As infraestruturas de desporto e as infraestruturas infantis estão a necessitar urgentemente de renovação. Aqui há um processo muito engraçado, que é, quando uma coisa começa a estar desajustada, faz-se um novo.
Portanto, temos um parque desportivo que está a começar a ficar desatualizado. O que é que vamos fazer? Vamos criar outro parque desportivo noutra freguesia em vez de atualizar aquele. É preciso também ver isso, portanto, é preciso ver quais são os atrativos que nós podemos ter. Não é só dar dinheiro às pessoas, porque isso até transmite uma ideia que os médicos são mercenários, que o dinheiro é que os faz mover. Isso não é verdade, eu quero acreditar que não é. Os médicos são pessoas, como todos nós, é lógico que as contas também os afetam, mas também têm um sentido de missão. E nós temos de dar essa hipótese de eles virem para cá e terem as suas famílias, fixarem-se, e até porque os familiares deles também precisam de trabalhar, também precisam ter oferta de trabalho. Nós estamos a pensar que um casal de médicos são os dois médicos. Um casal de médicos são os dois médicos, obviamente. Mas que um casal que tenha um médico, ou ele ou ela, o outro não. O outro precisa de um trabalho. Portanto, pretendem fixar aqui esses profissionais para que consigam servir a população. Exatamente, para que sintam uma ligação. Eu não vou dizer voltar ao antigo médico de província, mas que sintam uma ligação. Eu acho que às vezes... quando eu vim morar para Mafra no início do século, e nós, se for bem feito, sentimos um sentido de ligação a esta terra. E esse sentido, às vezes, vale muito mais do que dinheiro. Se nós conseguirmos cativar as pessoas, porque nós temos de bom, pela nossa população, eu acho que isso também é outra das nossas grandes vantagens, por enquanto, porque ainda temos uma população afável, ainda temos... Há problemas de segurança, mas ainda conseguimos gerir. Temos todos os problemas que nós temos, há capacidade para os tentar resolver de uma forma mais ou menos definitiva. Falou aí há pouco da cultura, falou aí desses problemas, mas em termos de associações, porque o Concelho de Mafra é um concelho que tem muitas associações, ranchos folclóricos, sociedades recreativas, também aqui algumas atividades. O que é que pretende o Chega para tentar dinamizar estas atividades destas associações? Assim, essas associações, neste momento, é cómico. Por exemplo, ranchos folclóricos, eu não fazia ideia, tem mais necessidade de homens do que mulheres. Eu não tinha essa noção. O que é que acontece? Nós precisamos também, as festas que são feitas aqui, principalmente nesta altura, dão a conhecer a nossa cultura, é verdade. Mas não são expansivas para fora. Ou seja, cada localidade tem as suas festas, tem a sua mostra cultural, da gastronomia, dos produtos que mais vende, que mais marcam a sua parte cultural, os seus ranchos. Mas constatamos que são as pessoas, ou seja, isto é fazer uma festa em nossa casa em que vão só os nossos amigos, quando nós queremos atrair gente, porque só assim é que nós conseguimos dinamizar a cultura. É preciso apoiar as nossas associações quando vão para fora. Nós, por exemplo, temos várias vezes os ranchos folclóricos vão para fora e representação de Mafra e é preciso apoiá-los mais nessa deslocação. Muitas vezes passam tempos fora. Nós temos artesãos que vão a imensas exposições em Portugal e fora de Portugal e que não são apoiados, não têm um apoio, a Câmara não nos pergunta o que é necessário. Temos desportistas que a Câmara também se esquece deles, que só se lembra, aliás, nós só nos lembramos deles quando ganham medalhas. Também temos isso, que há necessidade. Portanto, é apoiar mais, a visibilidade que elas têm, porque as associações têm de ser capazes, o Estado e a Câmara têm a obrigação de ajudar, obviamente, e é sério, mas eles também têm de se sentir que conseguem fazer por eles. Nós temos de os ajudar a ter meios de fazerem por eles, e eu acho que isso é muito importante, porque qualquer ser vivo gosta de não depender de ninguém. E a questão é essa, nós temos de criar essa capacidade às nossas associações. Muito bem, estamos mesmo quase a terminar a entrevista, mas antes fazer a pergunta que tenho feito a todos os candidatos, que é quais são as medidas e as propostas que o Chega tem para apoiar a comunicação social local? Bem, o Chega, a minha campanha aqui em Mafra, da minha equipa, passa muito pelo contacto com as pessoas e por perceber o que é que as pessoas querem. Acho que essa proximidade desapareceu, deixou de existir e nós queremos voltar aí. Queremos voltar à gênese do poder político autárquico e a comunicação social tem um papel muito importante. Porque a comunicação social não pode ser só chamada porque dá jeito, porque vai fazer uma inauguração, então vamos mandar um press release para a comunicação social vir, tirar umas fotografias e dizer que a Câmara Municipal de Mafra é muito boazinha. Não, a Câmara Municipal de Mafra também tem, muitas vezes aliás,
os órgãos autárquicos são apontados nos seus defeitos pela comunicação social, esses defeitos são apontados. Ninguém faz tudo bem. E vocês, esse papel, ao contrário do que muitas pessoas pensam, também nos ajuda a progredir. Portanto, eu acho que tem de haver há uma necessidade muito forte de estreitar esses laços. Há uma necessidade muito forte de se apurar qual é o trabalho da comunicação social dentro do Conselho, o trabalho da Câmara, através de vocês. É preciso escrutinar muito bem. Vocês têm de fazer o trabalho de escrutínio, muito importante. Não interessa se é a favor da A, B ou C, porque não tem de ser a favor de ninguém. A isenção, primar pela isenção e abrir-vos as portas. Eu acho que é muito importante abrir as portas à comunicação social. Nós não podemos fechar, não podemos, porque não gostamos, porque saiu uma notícia má sobre A, B ou C, então agora estes já não vão ser convidados. Vamos fazer aqui uma atividade, estes não vão ser convidados, nem nos vamos dar conhecimento. Não, é preciso existir uma linha direta. Vocês são a expansão do nosso trabalho para fora. Muito bem, estamos mesmo a terminar. Se fosse hoje o dia das eleições e se o Chega conseguisse vencer aqui em Mafra, qual era a primeira ou quais eram as primeiras medidas que tomava? Bem, Mafra não, as câmaras municipais, e aqui em Mafra especificamente, também têm uma função, que é a função, salvo seja, são chefes. O Presidente da Câmara tem uma equipa enorme, tem funcionários camarários que trabalham e que andam na rua. E acho que ainda ninguém se lembrou disso. O Presidente da Câmara também é um gestor da equipa que tem. A equipa não é só política, há uma equipa de funcionários assalariados que por vezes são esquecidos. As medidas que se toma com os funcionários, a maneira como se lida com eles. Aliás, funcionários com cartões partidários é coisa que para mim me faz muita confusão. Eu não estou a dizer que não podem, mas a questão de tratamento diferenciado, se é deste ou daquele partido político, se expressa estas ou aquelas ideias, é uma coisa que a mim me faz muita confusão. Neste país onde eu moro, isso não devia existir. A questão de criar infraestruturas para os próprios funcionários não andarem a trabalhar um mês numa localidade, outro mês, como as questões das escolas, as colocações dos funcionários nas escolas, que chegam a estar 6 meses a trabalhar numa escola e depois vão trabalhar noutra, quer dizer, com horários completamente... Isto também são pessoas que têm... A principal medida era tentar estabilidade dentro da própria Câmara para depois isso sair. Sou um forte apologista do regime de teletrabalho, não integral, obviamente, mas compensação, com um sistema de compensação para quem não pode, como é óbvio, há funções que não permitem o teletrabalho, e criar aí uma plataforma que se consiga funcionar com o exterior. Portanto, se nós tivermos uma equipa de trabalho boa, nós conseguimos transparecer isso para fora. E isso é muito importante e passa pelos funcionários da Câmara que fazem, eu sei que fazem muito, da Câmara, da água, dos serviços municipais de água e de salubridade, todas as empresas que estão ligadas à Câmara fazem muito, estes funcionários fazem muito pela imagem da Câmara Municipal e pelo cidadão. E são esquecidos muitas vezes nas campanhas eleitorais e não podem ser esquecidos. Nuno Carvalho, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite e obrigado por esta entrevista. A entrevista que fica por aqui, um agradecimento especial à Biancos, que me vestiu para mais uma entrevista. Obrigado também e boa sorte para o Chega, para as eleições. Da minha parte é tudo, fica por aqui mais uma entrevista. Acompanhe as restantes entrevistas a todos os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Mafra. Muito obrigado.